Olá, aqui é a Francisca Brasileira, estrategista da TAG Investimentos. Hoje a gente vai falar um pouco do cenário de junho, contar um pouquinho do que aconteceu, mas principalmente focar nas perspectivas futuras. Esse mês que foi marcado por um forte rally dos ativos de risco e depois uma realização também bem intensa, com os receios de uma segunda onda do Covid-19 e voltando aí um pouco mais para a normalidade agora. A ideia é a gente fazer essa rotina de uma apresentação mensal. Vou pedir para guardarem as perguntas para o final e quem não está aqui participando da live pode voltar depois para a gente com as dúvidas então, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui agora com vocês. A apresentação tem mais ou menos uns 50 minutos, ela é bem extensa, mas cobre a parte toda do cenário econômico e do asset allocation aí com as nossas perspectivas e recomendações por todas as classes de ativos. Então vamos lá, começando com esse cenário, né, acho que parece piada, mas é sempre assim, a gente faz o cenário, atualiza sempre no começo do mês e 2 dias depois, literalmente, já mudou muita coisa e, na verdade, quando a gente começa as reuniões individuais, já muda bastante, a gente sempre atualiza e faz o update, né, mas especificamente esses 2 últimos dias mudou bastante coisa. Acho que a gente tem, na verdade, 2 palavras em mente, né, a primeira é segunda onda, que é o grande receio com isso, e outra coisa é como vai a recuperação econômica nos países, né? Então, a gente vem acompanhando, falando sobre isso, os updates do Dan têm falado bastante sobre os pilares que estão acontecendo, e acho que a gente vem falando muito sobre o fato de que essa recuperação vinha exageradamente otimista, né? Que tinha sido muito rápido e os preços estavam esticados para o tamanho da incerteza que a gente estava vivendo. Então, digamos, ajuste que aconteceu aí nos últimos dias é bem natural, dado que o nível de incerteza em relação à pandemia é gigantesco. Enfim, de pandemia, todo mundo conhece a foto, né? Acho que a gente vem acompanhando isso há bastante tempo, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, né, em relação ao mês para o outro, dobrou o número de casos no mundo, o que é pouco perto do ritmo que vinha acontecendo. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, que hoje acho o epicentro em destaque global, em termos de números absolutos e não relativos, mas tem sido aí manchete, foi multiplicado por 5 dentro desse um mês, né? Essa é a velocidade quando a doença está expandindo mais. Quando a gente olha essa foto, então aparece aqui o Brasil como destaque, no sentido de que está acelerando, mas quando a gente olha as curvas ajustadas por número de habitantes, a gente vê que a curva do Brasil, na verdade, ela vem seguindo uma trajetória diferente, né? De fato, parece que a gente conseguiu achatar a curva, o que era essencial para o nosso sistema de saúde conseguir se ajustar. Então, muita gente vem questionando por que a gente já está saindo da quarentena, sendo que a gente ainda não atingiu o pico. Mas, na verdade, o nosso sistema de saúde está bem preparado, né? A gente teve tempo para construir os hospitais de campanha, importamos números absurdos de respiradores, o estado de São Paulo, especificamente, saiu na frente disso, e o sistema de saúde está muito mais preparado para comportar o pico da pandemia do que a gente estava 1, 2 meses atrás. Isso tem permitido que a gente consiga antecipar essa saída, se a gente olhar em relação ao formato da curva dos outros países, né? E outra coisa é que o número de novos casos per capita, infelizmente, aqui a gente sofre bastante com a questão de subnotificação. O governo federal parou de divulgar na mesma metodologia que vinha sendo divulgado, e a gente vê que está oscilando muito, mas não parece estar numa ascendência como a gente já teve há um tempo atrás, quando a gente olha o gráfico da direita, né? Por outro lado, no mundo, a gente não tem aqui esses slides, mas depois, se vocês quiserem, a gente compartilha esse estudo que a Vinland vem fazendo bem detalhado. A gente começou a observar em alguns estados, principalmente nos Estados Unidos, uma aceleração forte do número de casos. Isso que deu origem aí desde quinta-feira a esse fenômeno aí de aversão a risco que a gente está acompanhando no mundo todo. É o receio com a segunda onda, a gente já sabia que essa era a grande preocupação, mas nesse caso, essa aceleração vem junto com outro fator, que é a piora aí do ambiente político, principalmente nos Estados Unidos, com os movimentos aí antirracismo, um movimento que a gente está acompanhando nos Estados Unidos, que acabou espalhando para o mundo todo, mas as pessoas indo para a rua, isso é mais forte lá, obviamente, geram um maior contágio, né? Então, é difícil a gente entender o quanto a segunda onda é uma evolução natural da doença, quanto foi acelerada, digamos, ou
né, ampliada pelo que está acontecendo, das pessoas irem às ruas literalmente no meio da pandemia, né? Eu fico pensando como é que a gente vai explicar um dia no futuro o que estava acontecendo, né? Uma pandemia, todo mundo fica em casa e de repente tem uma explosão aí de pessoas saindo na rua, e obviamente isso contamina a imagem sobre o número de contaminados. Então é difícil ver, mas a China, que é o ponto mais preocupante no sentido de que eles têm uma capacidade absurda de controle, voltou a apresentar novos casos, o que já não vinha acontecendo há bastante tempo, se não me engano foram 29 novos casos aí esses últimos dias. Então esse receio com a segunda onda tem gerado um movimento de aversão aos mercados nos últimos dias. Esse estudo a gente já mostrou para vocês, acho que a gente consegue vir num posicionamento até melhor do que era projetado, né? A gente já tem a volta aqui em junho para o começo de julho de uma boa parte da população, e isso, a segundo ponto, é a questão da vacina, né? Então, a gente tem um movimento natural de saída da pandemia e tem outro, que é a evolução das vacinas, está acontecendo bastante rápido. Aqui eu chamo a atenção para 2 pontos. Primeiro, são 114 vacinas em desenvolvimento no mundo, né? Por que isso é importante? Porque quando você tem a produção, até você conseguir de fato atingir toda a população, demora anos, né? Produzir vacina não é uma coisa simples, alguns de vocês aqui sabem muito melhor do que a gente. Então, várias matrizes façam com que a imunização global ocorra mais rápido. Aqui no Brasil, a gente está sendo, né, parceiro do desenvolvimento justamente da que está em estágio mais avançado, né, que é a da Sanofi, não é esse o nome, enfim, a Sinovac, desculpa, da Sinovac, que é a que está em estágio mais avançado, o que faz com que a gente tenha acesso mais rápido para esse movimento, tendo a evolução do caso deles dando certo. Esse gráfico chama atenção para uma outra questão, que é o outro ponto que a gente vai falar, que é da guerra comercial. Se vocês observarem, aqui é a região das 7 vacinas, por mais que nenhum de nós naturalmente associe o nome à Ásia, né? 5 delas têm participação chinesa, o que faz com que a discussão da guerra comercial tenha, né, digamos, uma outra cereja do bolo, uma outra azeitona da empada, que é como fica o contexto dessa distribuição global de vacina, através, principalmente aí nos polos Ásia e Ocidente, quando a gente tem uma participação tão intensa da China, né? É bem possível que a gente tenha que entrar em uma outra rodada de negociações, especificamente em relação a essas parcerias. Petróleo, né? Esse gráfico chama atenção, atualizado agora de manhã, para vocês terem uma ideia, né? O petróleo chegou aqui negativo no caso do futuro, mas vamos pensar na casa dos $20, chegou a bater 40 e caiu nesses últimos 2 dias de volta para 34. Um mês atrás a gente estava $22 o barril, foi muito rápida essa evolução, e ela vinha acompanhando justamente a melhora da demanda, como a gente comentou, que começou na Ásia, mas estava se espalhando para o globo todo. Então, com essa versão, esse receio da segunda onda, a gente tem um choque aí na principal variável, no sentido que tem sido a mais sensível à pandemia, não só pela questão da demanda em si, né? Então a demanda caiu para os patamares mínimos, essa história do futuro, só para relembrar quem não na cabeça, né? O futuro do petróleo do Texas, né, que é o WTI, tem entrega física, e aí tanto as distribuidoras, refinarias, todo mundo já estava com o seu estoque lotado, e optou por fazer entrega física, ninguém queria receber o barril de petróleo, quem comprava derivativo, isso fez com que a gente tivesse gente pagando para não receber o futuro que tinha comprado, né? Esse crash aqui que a gente conhece, mas em cima disso a gente teve aquele desacordo na OPEP, né, que não foi bem assim, mas a Arábia Saudita, que é o principal produtor, falou que não ia reduzir a sua produção para pressionar o preço, isso fez com que a gente saísse aqui do patamar de $50, $60, que é o preço médio aí do barril de petróleo. Esse crash, né, que a gente chama assim, levou a toda uma corrente, segundo as ondas de estresse, a gente tinha muito receio com a renda fixa, mas a gente vê que esse período aqui já foi sanado nesse sentido. A segunda onda pode levar de novo a patamares mais preocupantes, mas a gente não acha que vai ter o contágio para o mercado de renda fixa, dado os pacotes de estímulo, que é o outro ponto, né? Então aqui a gente vê que teve esse primeiro acordo, a Arábia Saudita continua dando os preços, mas quando ela faz esse ajuste no preço do que ela distribui, então esse é o preço da Aramco, né, como eles falam, que é a principal exportadora da Arábia Saudita, foi feito um ajuste muito rápido, nunca na história eles ajustaram tão rapidamente o preço do petróleo, isso ajudou
a controlar aí o nível de estresse. Então, a gente já falou da guerra comercial, que é um ponto que não está aparecendo tanto nas bolsas do Ocidente, mas quando a gente olha a bolsa emergente, vem sofrendo muito no mundo, principalmente pelo receio dessa piora do ambiente da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, só para lembrar, tinha um pré-acordo comercial, onde a China se comprometia a importar 200 bilhões de dólares a mais de produtos americanos, e ela está aqui em cerca de 20% do que seria esse valor, sendo que já foi aqui quase metade do ano, né? Então, é isso considerando o que ela já importava, né? E não só o valor final. Então, dificilmente vai atingir, acho que nem é a ideia, ninguém espera, mas os Estados Unidos não têm sido muito resilientes quanto a isso, e a gente vê que aquele aumento de tarifas que teve, tem uma coisa muito pequenininha aqui, não foram feitos ajustes, que a ideia era voltar mais próximo do patamar de 10% aqui das tarifas, né, dos Estados Unidos versus da China, com a fase do pré-acordo comercial. Então, a gente continua com tarifas muito elevadas num mundo onde as pessoas estão falando, né, de trade. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente vive a guerra comercial, a trading war, e a gente vive num mundo de taxas mais elevadas. No lado positivo, a gente tem os pacotes de estímulo, não vamos entrar em detalhes, já falamos bastante sobre eles. Esse gráfico continua sendo mais emblemático para dar ideia do tamanho do pacote de estímulos. Há uma semana atrás, já se discutia se o Fed, né, que é o Banco Central americano, não teria errado a mão, colocando mais dinheiro do que é necessário na economia, e esse dinheiro estava se espalhando pelo mundo todo. Esse foi um dos casos apontados, porque o dinheiro, né, voltou a migrar para o Brasil, né? Essa recuperação recente foi muito levada pela volta do dinheiro do investidor estrangeiro, e era um pouco o mundo procurando onde colocar dinheiro, dado que os juros todos estão muito baixos, né? Agora acho que já se voltou ao contrário, com receio de uma segunda onda, as pessoas já estão esperando para ver se o Fed vai ter algum posicionamento. O que a gente teve foi o secretário do Tesouro falando que não espera ainda que tenha uma segunda onda, não se prevê que a economia volte para um estágio de lockdown, porque seria muito cruel, assim. Então, a ideia seria gerenciar de outras maneiras a segunda onda. Mas isso é uma declaração do secretário do Tesouro, e não tem nada realmente que diga que a gente consiga seguir nesse sentido, mas, por outro lado, a gente não espera que sejam anunciados mais pacotes de estímulos para conter esse receio com a segunda onda. Na Europa, a discussão que a gente tem, né, além dos aportes que aí são feitos de recompra de títulos, tem a pacotes de estímulos diretos também, não na mesma linha de empréstimo, como é nos Estados Unidos, como a gente falou, mas um pacote mesmo, principalmente de recompra de títulos, que são os quantitative easing, mas também empréstimos direto para os diversos países. O problema da Europa sempre é que a Europa são muitas Europas, né? Então, Itália e Espanha já eram os que estavam em situação mais grave, e ainda são os mais atingidos pela pandemia. Então, a gente vê aqui que a ideia é que tem uma distribuição bem mais elevada para esses países do que para o restante, e aí Portugal, por incrível que pareça, ele era um país mais frágil, mas saiu muito bem da pandemia, foi um dos primeiros a conseguir sair entre os PIGs, que lá atrás a gente falava, né, Portugal, Itália, Grécia, Espanha, quando foram os mais atingidos pela crise mais atrás, eram esses. A gente vê que Itália e Espanha continuam numa situação bem mais crítica, mas Portugal e Grécia saem aqui menos impactados da crise do Covid. Mas, de qualquer maneira, isso é um choque muito importante, né? Porque eles têm que fazer essa distribuição e todo mundo acaba tendo que pagar por isso. Então, a gente vê que esse impacto aqui de endividamento entre os países vai ser uma discussão bem intensa, que a gente também está jogando a bola mais para frente, mas na Itália, especificamente, tem uma discussão entre os partidos, volta aquela discussão de sair da zona do euro, provavelmente a gente vai ver tudo isso de novo daqui a cerca de um ano, mais ou menos. É quando começam essas discussões de novo dos pacotes fiscais, né? A China tem uma discussão interessante também, que é a seguinte: quando a gente olha para o déficit oficial, que são esses pacotes de estímulos diretos, foi muito baixinho, né, comparado com o restante. Mas quando a gente olha para tudo que eles fizeram, principalmente na linha direta que eles fazem, que é de investimento em infraestrutura, alguns economistas estão começando a mostrar que o número não é bem assim, né? Então, um é o oficial do país, e outro é uma coisa já mais próxima a 10% do PIB, que é mais próximo do que tem Estados Unidos e Europa, né? Ainda muito abaixo, porque essa discussão é importante também,
a China continua crescendo positivamente, menos, né, alavancando menos o seu endividamento, e talvez mais preparada para enfrentar um clima de guerra fria do que da guerra comercial, né, a nova guerra fria nos próximos anos. Isso é uma discussão muito intensa, se os Estados Unidos de fato está agindo corretamente, endurecendo, sendo que ele vai sair mais endividado, né? Esse gráfico mostra bem isso. Aqui é o balanço dos bancos centrais, esse dado, obviamente, é o dado oficial, né, do banco chinês, o PBOC, mas quando a gente olha o impacto no balanço do Fed, sem dúvida nenhuma, é um patamar muito maior do que o dos outros países. Uma discussão importante é por que o balanço do Fed não preocupa tanto? Porque os juros é muito baixo, né? Baixíssimo, acabaram de definir de novo, está próximo a zero. Qual que é o único risco para esse cenário? Se a inflação voltar. Se a inflação voltar antes do que o esperado, que é basicamente nunca no horizonte de tempo, né, observável, tanto que a ponta longa das curvas não sobe, aí a gente tem, de fato, um risco para os Estados Unidos de ter que subir juros com uma dívida muito alta, dado que eles estão superestimulando a economia. Quando a gente olha todos os dados de curto prazo, se não é o que aparece, eu já tinha comentado mês passado que volta e meia aparece um estudo mais acadêmico, esse mês a gente teve um estudo bem profundo do Morgan Stanley, que fala que a expectativa é que volte a subir. Por que volte a subir? Porque estão sendo feitos muitos estímulos, mas também começa a se discutir esse efeito que eu falei, né, que eles chamam dos 3 T's, é o trade, da guerra comercial, titans, que são as empresas gigantes ficando ainda mais fortes, e tech, né, de tecnologia. Então, esses 3 efeitos seriam desinflacionários, né, porque as empresas de tecnologia, as Amazons da vida, pressionaram bastante o preço para baixo, no sentido de que elas aumentaram muito a produtividade dos países. A teoria é que isso pode chegar num determinado patamar e não continuar subindo, e aí sim você teria uma volta da inflação, sendo um grande risco a ser observado, né? Então, isso talvez não apareça tão cedo, mas o que acontece é que qualquer mini cenário de inflação, a gente pode voltar a ter um cenário de risco de novo lá fora, né? Isso já aconteceu, se vocês lembrarem, naquela crise de 2018, no meio de 2019, qualquer númerozinho da inflação americana acima do esperado fazia com que a Treasury subisse, fuga de ativos de risco no mundo todo, inclusive na Bolsa Americana. Então, é o principal risco nesse curto prazo para a gente observar. Falando de atividade, a gente tem a cena, né, o pior já passou no mundo todo, parece ficar bem nítido para esse gráfico. Então, mas todo mundo ainda no negativo, lembrando que esse é o PMI, né, o índice de compras dos gerentes, abaixo de 50 ele é negativo, ele indica aí retração, e a gente tem só, de fato, os países da Ásia, e aqui um ponto fora da curva da Holanda, já saindo desse ponto mais crítico, né? Então, a China, apesar ali de fevereiro ter sido muito ruim, desde março ela já tinha abandonado o pior momento. Hoje, especificamente, saíram novos dados de venda no varejo, novos dados econômicos, o Dan falou bastante isso nos mercados de manhã, que façam com que a recuperação pode ser um pouquinho mais lenta do que o mercado vinha orçando também, o que ajuda a pôr um pouquinho de água fria nos pacotes. Compêndio das projeções, só para a gente ter uma ideia, né? Se discutiu muito no começo que a China podia ter PIB negativo, se chegou a falar de -3, a gente falava de -9, a gente estava muito perdido, e hoje a gente tem um consenso relativamente alto que a gente deve ter o PIB da China positivo, lembrando que a China representa aí 16, 17% do PIB global, então isso faz muita diferença para o crescimento, e principalmente para os países como o Brasil. Europa, a região mais afetada, alguma coisa entre -7 e -8, e os Estados Unidos, que começou pensando em -5, também já fica para uma coisa mais próxima entre -6 e -7, né? Então a gente deve ter um PIB global na casa de -5, né? A gente não teve isso na história recente, realmente, só na Segunda Guerra Mundial, onde os mercados estavam parados. Então a gente tem, de fato, aí um período bem complicado para crescimento global. Qual que é a boa notícia? E por que a gente acha que mesmo com receio de uma segunda onda, a gente não volta para uma situação tão grave? Porque a gente já conhece, né? Acho que esse é o ponto principal. A gente viu esses números, sabe quais eles são, e por mais que a gente tenha uma segunda onda, a gente não deve voltar a cenários tão restritivos, até porque a gente já está evoluindo nas questões médicas de saúde, como eu comentei, né? Então, comparado com o que a gente estava lá atrás, fevereiro, março, a gente já evoluiu muito.
Falando rapidinho de Brasil, nosso isolamento social está caindo muito rapidamente, então a gente já foi para 38%, sendo que a gente conseguiu chegar aqui até 60% no começo da quarentena, isso sem o afrouxamento. Quem saiu nas ruas esse final de semana já viu aí algumas regiões de comércio bem cheias, o que é preocupante, dado, como a gente falou, a gente ainda não está no pico. Para o lado bom, a gente tem um ambiente político um pouquinho melhor, então, né, sem fazer julgamento de valor, a aproximação aí do executivo, né, do presidente, com a parte do Centrão, tem feito com que algumas agendas de reformas comecem a andar, e a avaliação popular também melhorou um pouco, né, chegou a ficar muito ruim aqui, com mais de 50%, quase 50% de rejeição, que é um ambiente bem complicado, e já caiu bastante aí depois desse momento da saída do ex-ministro Sérgio Moro, a situação melhorou um pouco. Renda, né? Qual que é o nosso grande gargalo? A gente já com desemprego muito alto, né? Então a gente já vinha com problema para fazer a retomada do emprego, e isso agora piora, né? Então estima-se um impacto direto em cerca de 30% dos postos de trabalho, né? Ou que não puderam trabalhar por impedimento físico, ou que já teve de fato suspensão de trabalho, demissão. Então, a gente estima aí, esses dados são do IBRE, cerca de 30% dos postos de trabalho comprometidos, a maior parte deles é pessoas que não conseguiram ir, e aqui a gente fala realmente do trabalho formal, né? Quando a gente vai para o informal, isso é muito maior. Então, o choque esperado na renda, tanto por conta do desemprego, quanto por redução da massa de trabalho, aqui inclui todo mundo, formal e informal, é de quase 25% no ano. Isso é muita coisa. Isso faz com que nós venhamos falando que vai ter recuperação, mas vai ser muito lenta, a nossa tração é menor por conta do desemprego. Então, a gente vinha sendo bem cauteloso aí com esse cenário. A indústria surpreendeu, já apresentou alguma melhora, né? Então, falando de renda aqui, agora de atividade em si, a gente vê que algumas indústrias já recuperaram, a metalurgia por conta do ferro, a gente vem falando sobre isso, né? A China, naqueles pacotes dela, tem estimulado muito infraestrutura, importando ferro, o preço do ferro não caiu tanto, ainda assim, na empresa de metalurgia já melhorou toda a parte metálica, a gente entende, né, trancados em casa, porque a indústria de bebida também apresenta um resultado, uma recuperação melhor. Na verdade, alimentos e bebidas são menos impactados, o têxteis e o veículos, a gente espera mesmo que sofram mais. Olhando esses dados, parece que o pior para a indústria também já ficou para trás. Por outro lado, serviços, né, que é sempre o mais impactado, de fato cai muito, né? Então todos esses aqui ligados principalmente à parte, né, de hotel e alimentação, que são esses que estão sofrendo mais, esses vão demorar muito para recuperar. E por outro lado, aqueles ligados ao home office, principalmente tecnologia, né? Aqui a logística, né? Então toda a parte de correios, de comércio online melhorou bastante, né? Está sendo beneficiado. Isso sempre vem naquela nossa linha de ser seletivo para renda variável nesse momento, é essencial. Olhando para a parte do varejo, o varejo sofreu bastante, mas eu chamo a atenção para o fato de que a gente ainda está longe do pior momento da crise da Dilma. Então, nós temos feito um trabalho de acompanhar a recessão, não é igual 2008 para a Bolsa, né? Isso vai ser muito mais parecido, por exemplo, com 2014, 2015 e comecinho do 2016, quando a gente olha para o earnings das empresas. Por outro lado, né, vale lembrar que em 2015, principalmente, a gente esperava uma piora. 2013 a situação era ruim, a gente falou, vai piorar. 2014 ficou ruim, mas a gente ainda tinha projeções para o PIB de 2015 positivas, né? Lembrando que a gente teve 11 trimestres de PIB negativo, nessa que foi a pior recessão da história. O Lívio sempre falou que essa nossa recessão de 2014 e 2015 só não foi pior do que a do encilhamento, como a minha filha está no primeiro ano do ensino médio, eu tive pela primeira vez acesso aí às informações, estou arrumando aqui o PC, do que é a crise do encilhamento, né? Enquanto eu arrumo a minha conexão, eu comento com vocês que agora eu sei a crise do encilhamento, foi logo depois que a gente virou república, foi a pior crise da história, porque teve um super otimismo, a gente era república, agora ia ter acesso a empréstimos, a financiamento, todo mundo se super endividou, parecido com o que foi 2014 e 2015, se vocês lembrarem, que o juros está baixíssimo, todo mundo se endividou, e a do encilhamento foi a pior crise da história, eu aprendi isso nesse homeschooling nesse mês agora.
Mas olhando para isso, isso é super importante, porque a gente tem acompanhado na lupa essa referência da crise de 2014 e 2015. Então, o choque no PIB do Brasil deve ser uma coisa na ordem de -7, é maior do que o que a gente teve nos PIBs anuais, mas é expectativa forte é que as coisas vão melhorar. Não se sabe quanto tempo vai demorar para melhorar, mas vai melhorar daqui para frente. Então, isso é a diferença dessa crise que a gente está vivendo. Isso justifica uma recuperação no preço dos ativos, ainda que a gente ache que estão superestimando o resultado das empresas, né? Quando a gente olhar esses números, vai ser uma coisa mais parecida com 2014 e 2015. Naquele momento, as estatais vinham sofrendo muito, Petrobras chegou a ter lucro negativo, então quando a gente olha o earnings, né, a expectativa do lucro do PIB no Ibovespa, ele fica mascarado, chegou a ficar menos 50%, mas por causa das públicas, aí a gente sabe que não foi mercado, né, uma coisa de menos 30%, como a gente vinha falando, era mais razoável, isso era mais parecido com o patamar de 80 mil pontos do que os 100 mil pontos do que a gente chegou. Por outro lado, isso é esse ano, né? Então, quando a gente projeta um prazo mais longo, ok, esse ano eu vou ter um choque de menos 30, mas ano que vem eu vou recuperar, a Bolsa antecipa. Ainda assim, a gente vem olhando na lupa, inclusive, né, já comentando com vocês, quais são os gestores e estilos de carteiras que performaram melhor naquela crise, que é um período recessivo intenso, e quais não performaram tão bem, né? Então, qual é a carteira, por exemplo, small caps tradicional, o índice deve sofrer, porque as empresas menores têm mais dificuldade para captar, para sobreviver. Fundo Valor Total Return tem mais liberdade, então por isso em alguns momentos de recuperação econômica a gente teve mais small caps, agora a gente tem mais valor. Então, fechando, por que a gente está olhando esses dados na lupa, né, e continuando, isso impacta muito na nossa visão para a renda variável. Chica, Fala. Só uma coisa, o Amaury colocou um ponto, eu concordo com ele, estava bem difícil de enxergar os gráficos. Então, se você conseguir ampliar, ou de repente explicar o que está em cada linha. Ok, boa. Então, vamos lá, só esses aqui eu dou um zoom, e depois eu vou explicando. Eu vou explicando um a um, que talvez seja mais fácil, mas esse é importante, né? Quais são os setores mais impactados pela crise do lado de serviços? Então, hotéis e alimentação, outros serviços prestados a famílias, então, enfim, toda a parte aí de assessoramento, né, para casa, para as escolas e assim por diante, vem sofrendo muito. Transporte aéreo, obviamente, mas é engraçado que não é o mais impactado nesse mês. E aqui toda a parte de cinema, audiovisual, mídias, streamings, assim por diante, né? Então, você imagina que a gente não teve gravação de novela pela primeira vez aí desde que a gente começou com a Globo, né? Então, realmente impactante. Os outros, quando for menorzinho, eu faço esse zoom, tá? Só para a gente deixar o modo apresentação, vocês me interrompam aqui quando for para ampliar. Então, cenário para a dívida bruta, né? A gente continua aumentando, a nossa primeira projeção tinha sido 94, depois foi para 97, agora vem para 99. Vou falar um pouquinho mais em detalhe quais são os fatores que estão aumentando, mas continuamos com uma trajetória controlada. Esse ponto é o mais relevante para a nossa discussão, né? A gente vem falando bastante sobre isso. A melhora do clima entre o Executivo e o Congresso é essencial para o Congresso não fazer nenhuma loucura e começar a aprovar aí recorrências, né, como a gente chama, que o impacte nas nossas despesas e não tenha só esse choque inicial. E, graças a Deus, a gente teve a aprovação da reforma da Previdência, então a nossa trajetória vinha declinante, agora tem até um estudo que fala que a gente só deve começar a reduzir em 2033 a nossa dívida pública, ela é muito elevada, né, 100 vezes o dívida PIB, mas a boa notícia é que a gente também tem conseguido controlar os juros. Então, quando a gente fala de serviço da dívida, esse número não é simples, né? Eu converso muito com os economistas sobre isso, não existe uma forma única de calcular, mas tem gente que estima que essa queda para uma Selic de 2 a 3% ao ano, se a gente conseguir preservar isso, a gente consegue aliviar e mais do que recuperar esses 10% aqui de choque, né? Porque a gente é muito endividado, mas o nosso juro sempre foi muito alto e a nossa dívida é bastante pós-fixada. Foi um exercício que o governo passou a fazer aí há bastante tempo, isso, né? Encurtando a dívida que é atrelada aos índices, transformando ela mais em CDI
Então, é mais de 50% Selic, na verdade, né? Mais de 50% atrelada a Selic. Então, se você tem queda de 1, 2 pontos percentuais, o pagamento desses juros, que é o serviço da dívida, tem um choque bem relevante. Tem gente que estima aí que seria um impacto de 18% da relação dívida-PIB num horizonte longo, né? 10, 20 anos, essa queda da Selic para 2, 3% do PIB. Uma outra discussão importante é que no Brasil se fala de dívida bruta, né? Em todos os outros países é dívida líquida, ou seja, descontando as reservas. Por que isso? Porque teve uma época em que fazia-se uma conta muito maluca, lá atrás, principalmente no começo do governo Dilma, se colocava aí as contas do Tesouro, do BNDES, a nossa reserva estava muito, digamos, contaminada, né, com dados que realmente não poderiam ser utilizados. Isso foi limpado, e quando a gente olha para a nossa dívida líquida, que é mais comparável dos outros países, é de 65%, e não 95%, né, ou não 75% que seja. Quando a gente considera essa dívida, aí o Roberto Campos Neto tem feito uma campanha de voltar a olhar para a relação dívida líquida, a gente se coloca num patamar bem mais comparável com os outros países emergentes, né? Então, a foto da dívida ela é feia, mas o que está por trás dela é bem melhor do que aparenta. Isso é muito importante para a nossa discussão de juros lá na frente. Então, o Brasil, aí no ranking das incertezas mundiais, né, a gente vê que tem um Economic Uncertainty Project. O Brasil é o destaque, né, e não é à toa que ele tem sido o gatilho aí para toda a aversão ou busca por risco. O Brasil é o que é o mais impactado. A gente já falou bastante os 3 pilares, né, bastante endividado, muito relacionado a commodities, e um ambiente político ruim, né? Então isso é sempre testado, e o Brasil tem sido utilizado como a proxy aí principal para os ativos de risco. E aí, como a gente falou, né, essa foi entre todas as crises, a que impactou mais rapidamente os países emergentes, né? Então, mais rapidamente, mais intensamente, primeiro porque começou na China, então a gente teve um movimento de saída de países emergentes achando que isso ia ficar limitado à Ásia, e depois porque, de fato, requer bala na agulha, né, digamos assim, para lidar com uma pandemia. Não é à toa que os países emergentes sofreram mais. A gente parece ter estabilizado um pouquinho essa curva aqui, nesse meio de junho, né. Pacote do Brasil, né, a gente tem falado muito rapidamente sobre isso, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né. Então, o principal é o Corona Voucher, que a gente chama, né, o pacote de auxílio de R$600 por mês, por 3 meses. Já se fala que isso vai ser estendido. O Bolsonaro deu uma declaração, né, das formas dele, mas de forma nenhuma ele ampliaria uma extensão na ordem de R$600, nem de R$400, então provavelmente vai se pensar em voltar alguma coisa para os R$200, que era a proposta inicial. Depois a gente tem um programa de preservação da renda, né, que é um pacote de fato aí de empréstimo via BNDES para garantir, na verdade eles pagam salários mesmos por um tempo na forma de empréstimo, a parte toda de incentivo aos ministérios, a garantia do Tesouro para a folha de pagamento, então as grandes empresas de fato aí recebendo uma garantia do Tesouro para honrar com o pagamento das empresas que se comprometeram a não demitir. Então aí é realmente um programa mais oficial. Quem não demite tem o suporte do Tesouro, isso é super importante. Os fundos estaduais e municipais, então aqui é um pacote menor do que a gente tem do auxílio emergencial, que é aquele que vinha sendo discutido. Aqui, então, desculpa, né? Esse aqui é o auxílio aos estados e municípios, né? Essa extensão do Corona Voucher. Esse aqui é aquela PEC, fazendo mais um parênteses importante, que já vinha sendo discutido. Aqui, sim, a PEC emergencial, né? Antes da crise, a gente já se discutiu o pacote de auxílios aos estados e municípios, inclusive um plano chamado Plano Mansueto, que deixou o governo esse final de semana, mas o primeiro texto base da proposta dele já foi aprovado, então agora falta o Senado e a sanção. Então, digamos que eu imagino que ele conseguiu entregar a grande missão dele, que era um pacote de ajustes fiscais dos estados e municípios, aquela discussão grande que eles não poderiam ter aumento do funcionalismo público, assim por diante. E aí sim, agora sai o governo para ir para a iniciativa privada. Foi mal visto porque ele é muito técnico, ele conseguiu muita coisa, ele ficou desde o governo Temer, mas eu acredito que seja muito mais um plano antigo dele, já se falava muito que ele não queria continuar no governo Bolsonaro, e queria ir para a iniciativa privada. Eu acredito que saindo, né, as aprovações, está faltando a sanção, é um pacote super grande, R$60 bilhões, a missão cumprida foi para a iniciativa privada.
Mas, além disso, a gente tem um fundo mesmo, né, de auxílio aos estados, um fundo para os auxílios aos municípios, que não precisa passar pelo Congresso, né, pela PEC, que é esse aqui, que esse fala, só para lembrar, é um empréstimo acima do limite permitido em Constituição, que tem um limite aí que se permite de empréstimos, que eles não podem estar mais endividados do que um determinado patamar para pegar dinheiro com a União, e aí se aprovou uma PEC, né, uma emenda constitucional, para fazer um resgate mesmo, principalmente Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, mas muitos outros estados. Aqui é um pacote do Tesouro para as pequenas e médias empresas, é bem importante, esse foi o que mais demorou. Então, as pequenas e médias empresas, né, tinham, a princípio, se estudou uma linha de empréstimo direto, né, com o Tesouro, na verdade, os bancos vão fazer os empréstimos, mas com garantia do Tesouro. Isso demorou muito para sair, a gente tem várias pequenas e médias empresas numa situação delicada, e foi aprovado agora faz 5 dias. E as exonerações normais que a gente vem falando, né? Então, a gente tem aí uma expectativa de aumento, principalmente aí pelo auxílio emergencial. Isso faz com que o nosso déficit primário, para vocês terem noção, lembra dos números da reforma da Previdência, que a gente passou um ano falando, é 1 trilhão, 600 bi, a gente se compromete aqui na mesma ordem da Previdência, a diferença é que isso acontece em um ano, né? Então a situação é bastante grave. A boa notícia é que entre os países emergentes a gente tem conseguido ser o que fez mais rápido esse resgate e de um tamanho maior, e não à toa a gente começa a atrair recurso quando a gente tem a melhora da crise, né? Uma outra coisa que vale a pena falar e chama muita atenção, o estoque de empréstimo dos bancos privados vem aumentando, então a gente tem a melhora dos empréstimos, o BNDES voltou a emprestar, a Caixa também, mas principalmente puxado pelos bancos privados. Eu falei várias vezes aqui com vocês como a equipe econômica foi hábil na liberação dos estímulos. Em todas as outras crises do Brasil aconteceu o oposto. Os bancos privados paravam de emprestar, os bancos públicos vinham a salvar, isso não dava a liquidez necessária para o mercado. Então, toda a liberação de, né, recursos, principalmente através do compulsório, mais empréstimos com garantia, então a gente teve pela primeira vez também o nosso Tesouro emprestando com garantias, assim por diante, fez com que os bancos privados continuassem emprestando. Isso está sendo super importante para a nossa liquidez, é uma coisa única, a primeira vez que o Brasil tem isso, e aí foi habilidade, a gente já comentou aqui várias vezes. Também estamos com a menor inflação do lado monetário, e aqui a discussão ainda vem maior, né? A gente já vinha muito longe do PIB, esse ato do produto, quer dizer, qual que é meu PIB potencial, qual que é o PIB que eu tenho, e quanto maior, menos inflação eu tenho, né? Porque significa que eu estou com muita capacidade ociosa, e aqui a discussão da inflação está ainda mais intensa do que lá fora, porque a gente sempre teve problema de inflação, e pela primeira vez a gente não tem, o que faz com que a gente tenha juros reais negativos pela primeira vez, né, nos próximos 12 meses, claro, né, olhando os juros que a gente tem hoje, a expectativa de inflação nos próximos 12 meses, a gente tem pela primeira vez na história uma expectativa de juro real negativo na expectativa de 12 meses, isso também é muito relevante para a evolução dos ativos de risco. Então, fechando com as projeções aqui do Lívio, crescimento do PIB, né, menos 6, já foi menos 7,6, é mais próximo a menos 6, menos 7, como a gente vai falando, com crescimento positivo em 2021, então isso, quando a gente olha para os ativos de risco, eles miram para esse número, inflação do IPCA 1,5, com expectativa de queda, choque principalmente na indústria, e a taxa Selic final de período do Lívio, 1,75, né, muito em linha, a gente tem alguns bancos aí que falam de 1,5, tem gente que defende até juros zero, né? O câmbio, uma oscilação muito grande, a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre a alocação estratégica, eu vou passar mais rápido e nas individuais a gente aprofunda bem, mas para dar um panorama, vocês já conhecem a nossa reguinha aqui. Dica. Só uma coisa, o Mauri mandou uma mensagem aqui, mensagem sobre Paulo Guedes considerando o melhor ministro da economia do mundo da pandemia, se é real ou se é fake. Considerado, eu não vi isso por alguma mídia, eu não vi isso, mas acho que faz sentido, a gente tem começado a ler os destaques para o pacote do Brasil, né, então, acho que tem duas coisas acontecendo, já falando sobre o asset allocation. Primeiro, a gente falou muito sobre isso, que uma hora o dinheiro ia ter que procurar onde ia dar rendimento, e o Brasil era a bolsa que mais sofria, a gente vai ver logo aqui, já voltou.
aqui em dólar, a nossa bolsa não tinha dado nada comparado ao restante do mundo, né? Ela só, de fato, começou a acelerar muito recentemente com essa última pernada. Então, no mundo, quando começavam a procurar onde o dinheiro ainda não recuperou, o Brasil era destaque, e a gente viu a Goldman Sachs mudando a revisão, a gente viu a PIMCO de novo voltando a colocar otimismo com o Brasil, e aí o pacote de estímulos começou a ser citado. Então, eu não vi essa mídia falando sobre isso, mas eu sei que a visão dos investidores estrangeiros começou a destacar o pacote de estímulos do Brasil como um ponto positivo aqui para a gente, né? Junto com isso, a queda de juros, a gente conseguindo fazer isso, são 2 pontos que justificava uma melhora para a visão do Brasil. Porém, né, a gente vê que no mundo, olhando aqui os ETFs, os investimentos passivos, o Brasil continua sendo o país que mais sofre, principalmente se a gente considerar que a nossa bolsa é bem pequena, né? Então, desde o começo do ano, a gente está positivo, mas quando a gente olha todo o período da crise, a nossa bolsa perdeu muito dinheiro, né? Se a gente considerar que a economia da China e o tamanho da bolsa dos Estados Unidos, a gente sofre bem. Mas depois você compartilha com a gente a fonte, a Mauri, eu acho que é bem interessante. Passando muito rapidamente, aqui esse é o dado principal, né? Então, olha o que aconteceu com a volatilidade. Para você ter uma ideia, quando eu concluí essa apresentação, faz 2 dias atrás, ela estava em 27, mas era um equilíbrio muito frágil, né? Então, ela volta aqui a operar nos patamares de outros picos de crise, né? Então, esse gráfico é de hoje de manhã também, a gente vê que isso é bem emblemático, digamos assim. Aqui os ativos de risco, a gente vinha falando muito, né, que a bolsa estava super valorizada, então quando você olha International Equities, era a classe de ativos com expectativa de retorno embutida entre as menores do mundo, e a gente vinha falando isso com vocês, focando nos ativos de crédito, que não tinham voltado tanto, né. Aqui, o impacto dos riscos, né, geopolíticos, a gente falou bastante sobre isso, continuavam crescendo, o discurso aqui era assim, os riscos geopolíticos continuam crescendo, a volatilidade está caindo, tem alguma coisa de errado, e aí a gente vê que a volatilidade já ajustou, né, então, por outro lado, tem o milagre dos juros baixos no mundo, né, acho que vale a pena sempre a gente lembrar isso, então, quando a gente olha para ações, pode estar super valorizada, tanto lá fora quanto aqui, mas os juros baixos fazem com que o fluxo continue indo para os ativos de risco, né. Então, as bolsas globais, o destaque para a Nasdaq, mesmo com esse ajuste dos últimos dias, desde quinta-feira, a Nasdaq, que é o maior preço de tecnologia, continua positivo no ano, né? Chegou a bater aqui mais 110, né? Então, aumentando bastante, e a gente sabe que é puxada pelas empresas de tecnologia. Além disso, tem um outro setor que continua subindo, são todos que eles chamam de work from home, né? Então, entra a parte de tecnologia, mas abre também toda a parte logística, muito parecido com o que a gente vem falando aqui da carteira dos gestores locais. Markets versus países desenvolvidos. Aqui eu até deixei a nota para vocês desse estudo aqui da Robico, né? Ele fala, especialmente os países com problemas políticos ou imbalanços econômicos, né? Problemas aí de dívida e políticos. Eu comentei com vocês que tudo que eu leio lá de fora tem realmente casos aqui citando o Brasil e as nossas complicações como um exemplo do porquê não investir em emerging markets. Acho que isso está melhorando, estamos conseguindo melhorar, mas o Brasil fica muito sensível e o ajuste na nossa bolsa é sempre maior. Então, isso mostra que, olhando a expectativa de retorno, a relação entre países desenvolvidos e emergentes não está, assim, extremamente atrativo para países emergentes, a gente também tem focado mais nos internacionais, porque os países, principalmente Estados Unidos, têm mais setor de tecnologia, dos setores são mais favorecidos, então quando você põe a expectativa de melhora do lucro, favorece os países desenvolvidos. Então a gente está no neutro de ações internacionais, bem mais para desenvolvidos, porque quando a gente não está aqui nos super desenvolvidos? Porque a bolsa local continua sendo um peso bem relevante, e o preço aí da Ásia está bem descontado, né? Mas a gente está olhando para os gestores globais ativos, é isso que a gente tem alocado. Renda fixa, esse gráfico não é de hoje, ele teve um ajustezinho também, mas a gente vê aqui que bonds US super tradicionais se recuperou para o nível pré-crise, e diferente da bolsa, os outros títulos, todos os índices especificamente de renda fixa, não recuperaram ainda para o seu total. A gente alocou no mês de maio, né, nos fundos de finalzinho de maio, a gente pegou, meio para o final,
nos fundos de renda fixa, por causa de todos os nossos embrólios de cadastro, mas a gente já pegou uma boa parte desse rally e deve continuar melhorando aí junto, como aconteceu com a renda variável. Os estímulos fizeram com que o risco de downgrade dos papéis diminuísse muito. Então, em relação ao começo da crise, que atingiram o máximo agora para maio, e muitos desses eles estão abaixo de um período normal. Por quê? Os governos falando que vão fazer de tudo para resgatar as empresas. A gente teve um caso emblemático aí nesse final de semana, a Hertz, da locadora de veículo, abriu o Chapter 11, né, que é aquele arquivo aí de falência mesmo americana, e aí foi permitido que ele faça captação no mercado de ações, isso não era permitido, né, foi permitido, e ele espera captar em mais de $1 bilhão no mercado de ações, e não deve quebrar. Falamos bastante... Fala. Mais uma perguntinha aqui. Equities desenvolvidos já não voltou muito? Voltou, vamos falar sobre isso, bom ponto, né? A gente acha que voltou muito, então a gente está totalmente fora dos índices já há bastante tempo, inclusive reduzimos os fundos indexados que a gente tinha na carteira, mas não esses que são otimistas, que são seletivos, desculpa a palavra, tanto a gente mudou o nosso lema de flight to quality para seletividade, especificamente quando a gente olha os earnings embutidos, né? Então, essa continha que a gente tem aqui, acho que fica mais claro quando a gente olha para esse gráfico, coloca a expectativa de lucro. É impressionante como tem aumentado a expectativa de lucro, tanto das titãs de tecnologia, como dos setores que não são tão machucados pela crise. Assim. Então, acho que a gente tem espaço para uma transformação, aí não é crise, né? É capturar os ganhos de uma economia em transformação. Então, a gente alocou nesses gestores bem ativos, que não são indexados, porque do índice a gente está bem fora mesmo, assim, acho que nos índices está tendo uma corrida quase de bolha, porque o juros está muito baixo, mas qualquer estresse faz o que aconteceu de cair 8, o S&P 500. Mas a gente tem setores que acho que vão sair muito fortalecidos, e aí melhor fundamento mesmo. Então, reforçando, por isso a gente está no neutro, então é um neutro, né, que não é comprar índice, mas ter bons gestores acho que faz sentido, então por isso que a gente continua aqui no neutro, não é nem o +1, +2, mas também não é negativo, que é o que a gente está quando a gente olha só os índices principais, né? E aí, principalmente a Bolsa Americana está muito esticada mesmo. Acho que isso faz com que a gente tenha visto essa correção específica. Aí, começando no nosso feriado aqui da quinta-feira. Demos muita sorte, inclusive, de ter o feriado na quinta-feira, né? A Bolsa não aceitou antecipação e a gente conseguiu isso. Aqui a gente já falou, fluxo, né, voltando aí tanto para o high grade quanto para o high yield, mas ainda com preços descontados, por isso a gente enxerga que tem espaço na renda fixa, preferencialmente países desenvolvidos, saindo dos riscos aí do emerging markets, até porque tem muita correlação com commodities, e a nossa economia local já tem muita correlação com commodities. Por outro lado, a renda fixa dos países desenvolvidos tem uma diversificação muito maior e a gente tem espaço para pegar esse prêmio. Para vocês terem uma ideia, um título americano ainda está pagando $2 +2, $2 +3. Nosso diferencial de juros é de +1, então a gente está falando de ganhar CDI +3, podendo ser CDI +4 em alguns casos. Então, né, quando a gente sai, isso é o high grade, né, o puro high grade, uma carteira mais ativa, a gente continua com uma expectativa de ganho CDI +3. Então, olhando para a nossa renda fixa local, faz sentido ter renda fixa internacional, e por isso a gente continua no +1. Olhando para o câmbio, né, nossa maior discussão nos últimos meses, e que a gente continua completamente neutro. Então, quando a gente olha aqui, esse é o gráfico do CDS, eu mudei agora de manhã, mas quando a gente olha o gráfico do câmbio, é muito parecido, né, o Brasil ele se descola dos outros emergentes e tem a maior deterioração entre as moedas, pelo que a gente tem falado. O Brasil é proxy para o ativo de risco no mundo. Então, tem um movimento de aversão a risco, a moeda brasileira sofre muito, e por isso que também quando eu tenho a queda da aversão a risco, que é o que aconteceu aqui, a moeda brasileira melhora muito, né? Então, a gente tem acompanhado e está muito frágil, por isso que a gente continua neutro com o câmbio. Esse exercício do livro é bem legal para mostrar que só impactou o mercado local na moeda quando a gente caiu mais do que esperava a Selic. Na verdade, a gente caiu a Selic, que era esperado, e teve a projeção. A saída do Moro, nosso ambiente político não impacta, é tudo externo. A única coisa que impacta é a queda do diferencial de juros,
porque é o diferencial de juros entre os países que diz se vale a pena eu deixar o dinheiro lá ou não, né? Eu ganho o diferencial de juros do país investidor para o país que eu estou investindo. Então, o americano investindo no Brasil ganha a diferença da Selic para a Treasury. Quanto menor, menos vale a pena eu deixar o dinheiro naquele país. E, por outro lado, quando eu faço 2 países emergentes, eu vou ganhar a diferença dos juros do México para os juros do Brasil. Então, eles fazem esses pares de moeda só com esse carrego, né? O que eles chamam de carry, por exemplo, México versus Brasil. Isso justifica porque que a nossa moeda tem sido utilizada na ponta vendida. Está barato ficar vendido no real, e é uma proxy para países emergentes, e a nossa moeda tem sofrido muito por conta disso, né? Sempre eu quero ficar vendido em países emergentes, seja em moeda, seja em bolsa, eu uso o Brasil porque ficou parado e a gente é bem frágil. Por outro lado, quando melhora a aversão a risco, a nossa bolsa dispara, que foi o que aconteceu. Aqui eu não vou entrar em detalhes, esse gráfico com certeza não está dando para ver nada, Mauri, mas ele fala várias estratégias de juros de multimercado que tem lá fora. A nossa ideia era focar exatamente isso. Tem uma infinidade de oportunidades, né? O Global Macro, que é esse que está aqui primeiro, e o Global Bonds, eles são os melhores, depois vem o Equity Neutral, e em todos os espaços, por exemplo, Merger Arbitrage, é o que a gente tem no fundo NW3, né? Ainda está muito descontado, inclusive ele é global. Equity Long and Short, que é o que a gente entrou através do Schroders Tecnologia, continua negativo no ano, e foram destaques aqui nos momentos de rally, né? Então, 2019, 2017, por exemplo, é nessas estratégias que a gente vem focando, e não no global market, quando a gente olha, global macro, quando a gente olha tanto local quanto internacional, né? Então, a gente está olhando para essas estratégias e acompanhando mais de perto. Então, aqui a gente acha que é onde tem mais oportunidade, só não tem tanto produto local, e a gente está estudando aí como fazer isso, mandando dinheiro lá para fora. Investidor estrangeiro, como eu comentei, pela primeira vez a gente tem um fluxo consistente positivo no ano de entrada de investidor estrangeiro. Esse gráfico tem sempre 2 dias de delay, então com certeza os 2 dias que se passaram, os 2 dias úteis, né, são dias negativos, mas de uma forma geral a gente voltou a ter o humor do investidor estrangeiro, como a gente comentou, olhando para o Brasil. A nossa bolsa se tornou extremamente cara quando a gente olha em termos de valuation, então essa relação preço-lucro, a gente vem acompanhando isso, o normal é ficar de 10 a 14, que são esses corredores, o branquinho onde está o índice Bovespa, está aqui no patamar de 17 vezes preço-lucro, né? Ela é bem alta se a gente olhar em relação a patamares históricos, mas eu lembro que justamente o que a gente tem falado da crise de 2014 e 2015, é que a diferença é que aqui a gente sempre ia percebendo que vai ser pior. Não, tá ruim, vai melhorar. Não, não vai melhorar, vai ser pior. Tá bom, não tá, mas vai melhorar, mas também tá ruim, nem lembro como era a situação. Mas, enfim, agora a gente sabe que a situação está muito grave, mas com uma expectativa de melhora. E aí eu chamo a atenção essa questão da Selic baixa, transformando o fluxo de recursos para a Bolsa. Então, a gente vinha já fazendo as proteções, né, sabendo que tem muita oscilação de novo no índice, mas olhando para um espaço em outras empresas, né, com muita volatilidade no curto prazo, mas para outras empresas de melhor nos próximos 12, 24, 36 meses. Então, a diferença que a gente tem visto aqui é índice para uma carteira seletiva. Muita volatilidade, a gente já vinha esperando essa correção, né? Esse aqui é de 2 dias atrás, ainda não tem essa correção dos últimos 2 dias, com certeza já voltou aqui para mais perto dos patamares históricos, mas faz com que a gente fique mais cauteloso, e por isso a gente fez as nossas proteções aí na carteira semana passada, protegendo bem para esse ambiente. Então, continuamos no mais um na nossa bolsa local, totalmente fora do índice, e reforçando nossas estratégias de proteção. Até me perguntaram, por que fazer a proteção e não reduzir a bolsa? Porque a gente vê no médio e longo prazo, esse patamar é consistente com o cenário econômico que a gente está vendo hoje. Por outro lado, no curto prazo, eu posso ter muita volta. Então, nesses ambientes, que é diferente do que a gente viveu numa outra crise, como eu falei várias vezes aqui, vale a pena proteger da volatilidade e, ao mesmo tempo, né, se for possível, assimilar os ganhos dessa estratégia de proteção, que nem a gente fez aí já 2 vezes ao longo desse ano. As proteções têm essa vantagem também no mercado, mais aprimorar o ganho da proteção sem perder o horizonte de médio e longo prazo, e é por isso que a gente está adotando essa estratégia nesse momento.
Juros, eu vou mostrar essa curva aqui, que eu acho que ela é bem relevante. Ela mostra a curva de juros, que é essa curva laranja, né? E nota que o longo prazo, a gente está falando bastante sobre isso, está muito similar. Então, o primeiro momento que a gente teve ali a queda da taxa Selic, praticamente não mexeu nada os juros. Aqui, na última semana, mesmo com os ativos de risco de renda variável andando, a gente não teve esse movimento no juros longo, a gente continua com juros longo bastante alto, principalmente a inclinação da curva, né? A gente está falando muito sobre isso, a diferença ponta longa para curta. Por quê? Por conta da nossa dívida, né? Então, quando eu olho para um país muito endividado, eu não quero comprar dívida longa. E é isso que a gente tem visto com todos os gestores, todos eles apostando na ponta curta e intermediária. Então, aqui principalmente o 23, que eu tenho um prêmio muito grande, mas não compram a ponta longa. Por outro lado, a gente acha que está aí num ambiente de oportunidade, né? Porque por mais forte que seja a crise, se eu não tiver inflação, a gente vai viver num país com juros muito baixos. Então, a gente continua mantendo nossos recursos aí com gestores ativos de mandato composto, porque eles são os que melhor sabem o timing para capturar esse movimento, né? Esse gráfico é bem interessante, aqui como a nossa relação de dívida longa para curta está bem alta, considerando o nosso risco país. Então, tem um espaço aí para um ganho, ele só não vai ser rápido. Por que não vai ser rápido? Porque eu tenho toda a incerteza em relação ao ambiente fiscal. Para acabar, crédito, a gente continua tendo captação negativa nessa indústria, né? A gente sabia que quando vier esse impacto ia sofrer, o que faz com que as taxas ainda estejam bastante elevadas, né? Aqui é o prêmio percentual do CDI, voltou um pouco aqui o CDI+, mas muito pouco, né? Então, a gente enxerga que ainda é uma classe que vale a pena a gente estar otimista, o risco corporativo diminuiu bem, né? A gente tem aí os pacotes de estímulo de resgate também locais e taxa que a gente nunca viu antes. No multimercado, a gente continua no -1, falamos muito sobre isso já, não vou retomar, lembrando que a gente faz isso principalmente através dos macros, mas no long and short nicho a gente tem cada vez mais enxergado oportunidade justificado a carteira. Bom, pessoal, é isso. Cenário ainda com bastante incerteza, mas acho que pelo menos a gente conhece os riscos que a gente está correndo, isso já é um grande diferencial. E temos aí algumas oportunidades pela frente, estamos bem atentos fazendo essa gestão muito próxima. Com isso eu acabo a apresentação de cenário, vou abrir para perguntas ou então a gente conversa nas reuniões individuais 1 a 1. Espero que tenham gostado desse formato. Abraço.